Eterno, nosso Elohim, o Criador de todas as coisas, o Rei do Universo, aquele que dá vida aos mortos, o que faz existir o que nunca existiu. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, que pela sua misericórdia e bondade, ele nos ensina que devemos lembrar e santificar esse dia. Ele nos presenteou com 6 dias, mas o 7º dia, ele nos pede, ele nos ensina a lembrarmos e santificarmos para ele. E é por amor a essa palavra que eu desejo a todos vocês um Shabat cheio de muita shalom. Que o Eterno abençoe sua casa, que o Eterno fale nesse dia ao seu coração. Eu me chamo Kessia, e se assim o Eterno permitir, nós estaremos juntos nesse Shabat, para conhecermos mais esse Elohim que criou todas as coisas e que todas elas estão em suas mãos. Para que assim nós possamos conhecer e amar, e crer, e saber que Ele é, e que além dele não existe outro. O Eterno, nosso Elohim, que Ele possa falar ao seu coração. Gente, eu vou avisar vocês, aqui nós estamos passando por uma tormenta, então eu realmente não sei como que vai sair o som aí para vocês. Se vocês ouvirem ruídos, não são lobos lá fora, é o vento. Se vocês ouvirem estalos, não se preocupe, não são minhas costas, é a casa. Mas isso é normal, tá bom? Então, se vocês ouvirem ruídos durante o estudo, durante o vídeo, não se preocupem. Agora, se vocês verem eu correndo, aí sim, vocês orem. Porque o negócio ficou sério. Mas está passando uma tormenta aqui pela gente e o barulho tá bem forte. Aqui em cima o barulho é maior e lá embaixo o barulho também tá grande, porque graças ao Eterno tá todo mundo em casa, né? Não gostaria que nenhum da minha família estivesse lá fora no meio dessa tormenta. E Baruch Hashem por esse dia. Vamos lá, gente. Vamos já começar a nossa porção, o presente que o Eterno nos dá, a sua palavra. Bom, essa porção é a sequência da porção da semana passada. Eu espero que o som esteja bom aí para vocês. Eu vou só fechar aqui a cortina, porque se caso o vidro da janela quebrar, não vai me machucar. Só um minuto, gente. Não pensei nisso antes, eu pensei só agora. Perdão, é que eu tô perto da janela e vai que a janela quebra, as cortinas vão segurar, se vier algum vidro. Então, como eu estava dizendo, a porção dessa semana, ela é uma sequência da porção da semana passada, que nós vimos de maneira brilhante com o nosso querido Moré Leniel e Raimson, né? Então, a porção dessa semana, ela se chama Vaierá, e apareceu. E nós vamos ver o que apareceu, quem apareceu. Vamos lá. Antes de começar, que não volta, deixa eu tentar aqui voltar. Voltou. A porção dessa semana, para a gente saber, ela está em Bereshit, capítulo 18, do verso 1, a Bereshit, capítulo 22, verso 24. Isso é para a gente saber. Então, pegue a sua escritura, né? Prepare o seu coração, que o Eterno venha falar conosco nesse momento, né? E que nós possamos, nesse Shabat, nessa porção, aprender
tudo aquilo que o Eterno tem para nos dar, tudo aquilo que o Eterno tem para nos alimentar nesse dia, que nós possamos sentar aos seus pés e ouvir a sua voz, que nós possamos aprender. Essa porção, gente, ela é cheia de ensinamentos, e ensinamentos muito maravilhosos para a nossa vida. Nessa porção, o Eterno vai nos ensinar várias coisas que nós podemos viver e que nós podemos ensinar. E são essas coisas que nós tentaremos aprender nesse momento. Qual a porção que o Eterno tem para nós nesse momento? Porque nós sabemos que a palavra do Eterno, ela, todas as vezes que nós nos achegamos à palavra do Eterno, ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos. É por isso que sempre que nós nos deparamos com a porção, com a palavra do Eterno, é como se fosse a primeira vez. Por quê? Porque a palavra do Eterno é assim. Ela é nova, ela não se torna antiga, ela é renovada para nós, naquilo que nós precisamos, naquilo que nós temos necessidade naquele dia, naquele momento, né? Então, que o Eterno venha falar ao nosso coração aquilo que nós temos necessidade nesse momento. Que ele fale ao seu coração, que ele fale ao meu coração. E que essas palavras venham permanecer em nós como obras, como ação, né? Porque assim como a fé sem ação ela é morta, a palavra do Eterno, sem nós agirmos, não será vista, não será contemplada. As pessoas não vão aprender. Então, que nós venhamos viver antes de falar. Porque quando nós nos sentamos aqui para aprender e para ensinar, primeiro, antes de ensinar, nós temos que viver. Viver aquilo que nós ensinamos. Então, vamos lá, que o Eterno fale ao nosso coração. Gênesis, Bereshit, capítulo 18, verso 1. Deixa eu virar aqui. E apareceu para ele Adonai nos carvalhos de Manré, e ele estava sentado à entrada da tenda conforme o calor do dia. Abraão estava sentado na porta da sua tenda, na entrada da sua tenda, conforme o calor do dia. Se ele morasse em Manaus, eu diria que era 6 da manhã. Porque lá é assim, pessoal. A partir das 6, o couro come, como a gente fala. É quente. Mas provavelmente seja mais ou menos meio-dia, que é quando o sol está na sua força, né? Ou seja, a hora do rango, a hora do almoço. Ao ler esse verso, eu me perguntei, o que nosso pai fazia ali à entrada da sua tenda nesse horário? Bem na hora do calor. Por que ele não estava dentro da sua tenda, né? Descansando, fugindo desse calor? Mas aí eu sei que o Eterno, ele não faz nada em vão. O Eterno faz alguma coisa em vão? Lógico que não. O Eterno não olhou e disse, opa, Abraão tá ali dando sopa, eu vou já lá aparecer para ele. Não, gente, pode ter certeza que não foi assim. Tudo que o Eterno faz, ele tem um propósito. Ele quer mostrar algo ao ser humano para que o ser humano aprenda. Para que ele venha ensinar ao ser humano. E o desejo do Eterno nesse momento, e o desejo do coração do Eterno, é criar, é fazer o pai da fé. Mas o que será que é ter fé, gente? Eu espero que o Eterno nos ensine o que é ter fé durante todo esse dia de Shabat. Porque nesse momento ele está
formando o pai da fé. Tudo que ele está fazendo com Abraão nesse momento é para criar o pai da fé. Mas não apenas o pai da fé, ele está formando o pai do seu povo. Porque, meus amados, não, de jeito nenhum, o Eterno, ele não criou religião. O Eterno, ele formou para si um povo. E eu não estou falando apenas do povo de Israel. O povo hebreu é o filho, é o primogênito dos povos do Eterno. É o nosso irmão mais velho que tem como missão, como propósito dado pelo Eterno de ensinar-nos, de ensinar os seus irmãos mais novos. Por quê? Porque ele, sendo o irmão mais velho, ele, desde criança, ele aprende os preceitos do Eterno. Ele aprende sobre o Eterno, sobre os seus caminhos. E assim ele tem autoridade de ensinar aos seus irmãos mais novos. Assim como eu sou na minha casa a irmã mais velha. E eu pareço mãe dos meus irmãos. Por quê? Antes dos meus irmãos nascerem, eu já estava ali. Então eu tenho mais experiência que eles. Então eu tenho autoridade para ensinar aos meus irmãos. Quando o Eterno chama Abraão, como nós vimos na porção passada, ele fala a Abraão que ele não é mais Avram, pai exaltado, mas a partir de agora, daquele momento, ele seria Avraham, pai de muitos. Por quê? Porque ele seria pai de muitos povos. Então, sim, todo aquele de outros povos que não é hebreu por nascença, ele pode se tornar povo do Eterno. Mas nós temos um irmão mais velho para nos ensinar. Irmão esse a quem o Eterno ensinou os seus caminhos para passar para nós. E nesse momento, o objetivo do Eterno, como nós vemos durante toda essa porção, é criar o pai desse povo, desse irmão mais velho. Mas não apenas o pai deste povo, mas também o pai da fé. Ele vai nos ensinar o que é ter fé, o que é fé. Então, nesse momento, ele aparece a Abraão para fazê-lo o pai da fé. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos frustramos porque nós queremos também ter a mesma experiência que Abraão, que Moshe e que muitos outros tiveram. Nós queremos que o Eterno se apareça para nós, para que os nossos olhos o vejam. Mas o Eterno, nós precisamos saber que nada do que ele faz é sem um propósito. Ele não vai fazer algo porque nós queremos que ele faça. Ele só vai agir em algo, fazer algo, se o propósito ele tem a fazer. Se ele tem algum propósito a fazer com aquilo. E aqui o propósito é esse: formar o pai da fé. Então, quando nós pedimos para que o Eterno se apareça para nós é a mesma coisa de estar pedindo para o Eterno fazer algo sem propósito, né? E nós devemos lembrar que Yeshua, ele nos ensina que nós devemos ter Abraão como o nosso pai. Nós devemos ter Abraão como um pai a nos ensinar. Porque quando o Eterno chega a Abraão e diz a ele que ele será pai de muitos, Abraão crê no Eterno, mesmo que ele não viu aquilo que o Eterno estava falando para ele. Ele creu quando o Eterno disse: sai da casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te enviarei. Ele creu no Eterno, mesmo sem ele ver de imediato e nem viu, né, aquilo que o Eterno prometeu, que a terra seria dele, dos seus descendentes, e na verdade
ele nem viu isso se cumprir, mas ele creu no Eterno. E isso foi imputado a ele como a tzedakah para o Eterno. Como pode um ser humano dar uma tzedakah para o Eterno? Quando nós cremos no Eterno, é isso que nós fazemos. Então, ter Abraham como nosso pai é crer como Abraham creu, mesmo sem ver a promessa sendo cumprida de imediato na sua vida. Pelo filho, ele esperou muito tempo, né? E Yeshua, ele fala ao seu talmidim Tomé que ele crê nele porque ele viu ele, mas bem-aventurado é aquele que crê. Bem-aventurado é aqueles que não viram e creem. Ou seja, nós não devemos ser como Tomé. Nós devemos ter Abraham como nosso pai e crer que as promessas do Eterno, elas se cumprirão na nossa vida. E para nos revelar tudo isso, o Eterno Todo-Poderoso Rei do Universo, ele aparece ao nosso pai, Abraham. E ergueu os seus olhos e viu. E ali, diante dele, encontravam-se 3 homens de pé. Ao vê-los, correu da entrada da tenda para encontrá-los. Prostrou-se com o rosto em terra. Abraham, nosso pai, está ali sentado na entrada da sua tenda, no meio daquele calor, e ele vê 3 homens. Ele não fica perguntando, será que é uma miragem? De jeito nenhum. Abraham corre. Se for miragem, vai desaparecer. Mas se não for, ele está indo ao encontro desses homens, né? E ao vê-los, ele se prostra. Mas esse se prostrar, para você que ainda não sabe, que está aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse se prostrar não quer dizer que ele estava adorando essas pessoas. Não, ele se prostra em sinal de respeito, de servidão. É como se ele estivesse chamando aquelas pessoas de senhores. Vocês são os meus senhores. Eu estou aqui para servi-los. Estou em Shalom. E aí o que acontece? E disse, Adonai, se eu rogo, encontrei graça nos teus olhos, não passe, rogo, diante de teu servo. Bom, nesse verso eu tive a curiosidade. Eu me perguntei, será que Abraham sabia que ele estava diante de Adonai? Será que Abraham, ele sabia que aqui ele estava diante de Adonai? Porque, olhem só, gente, olhem só. Aqui eu não mostrei a vocês. Deixa eu colocar a canetinha, que eu sempre me esqueço. Pronto. Eu não mostrei a vocês, mas aqui no texto está bem claro que é Adonai, né? Um representante de Adonai, Adonai, que está aqui diante de Abraham. Foi Adonai, Yud-Rei Vav-Rei, bendito seja o seu santo nome, que aparece a Abraham. Isso está bem claro no texto. E aí, eu lendo isso aqui, eu me perguntei, será que Abraham, nesse momento, ele sabia que era o Eterno que estava diante dele? Tendo essa curiosidade, eu conversei com a minha professora de hebraico e perguntei para ela pelo texto e qual era o entendimento de alguém que nasceu e cresceu lendo a Torá e o hebraico. Então, ela me falou algo que eu achei muito interessante. Vocês estão vendo aqui essa palavra, Adonai? Ela me disse que quando os maçoretas, eles fizeram os sinais maçoréticos, aqui eles estão falando que é Adonai, o Criador. Ou seja, eles tiveram a interpretação de que sim,
Abraão, nosso pai, ele sabia que ele estava diante do Criador. Porque quando eles chamam para um ser humano de Senhor, né? Porque na nossa Bíblia em português, tudo é Senhor, mas em hebraico ela me disse que quando é para o ser humano está Adoni, mas quando é para o Eterno está Adonai. Então, pelos sinais maçoréticos, deu-se a entender de que, sim, Abraão, ele sabia que ele estava diante do Eterno. Eu achei isso muito interessante. E sinceramente, eu vi sentido nisso. Sabe por quê? Em primeiro lugar, quando os mensageiros, eles começam a falar com Abraão de forma notória de que eles são enviados do Eterno, de que é o Eterno que está ali diante dele, Abraão não mostra surpresa. E eu lembro que quando ele falou com o Eterno na porção passada, que o Eterno disse que ele teria um filho, né, de Sara, ele riu. Por isso que o menino se chamou Isaac, né? Risos. E mais ainda, por que eu achei sentido nisso? Por que eu achei muito interessante isso? De que Abraão, quando ele viu, imediatamente ele soube quem estava diante dele. Porque, gente, Abraão, ele andava com o Eterno. Abraão, ele é considerado amigo do Eterno. E como é que alguém que tem um amigo não vai reconhecer o seu amigo? Eu conheço os meus amigos, de verdade, só deles andarem. Eles vêm lá na caixa prega, como a gente fala lá em Manaus, e eu sei que é o meu amigo. Porque até na forma de andar eu conheço o meu amigo. E, gente, a presença do Eterno, ela é inigualável. Não tem como o ser humano estar diante da presença do Eterno sem saber que é a presença do Eterno. Não tem como. Por mais que esses homens estejam diante de Abraão como homens, né? Não como anjo, como Melahim, que a gente acha que tem aquela asa e tal, não. Eles estão diante dele como homens, como seres humanos. Mas, gente, Abraão é amigo do Eterno. Abraão conhece o Eterno. Conhece a presença do Eterno. Não tem, como eu já falei, você está diante do seu filho sem saber que é o seu filho. O cheiro, o jeito de andar, o jeito de falar. Às vezes até a gente conhece tanto uma pessoa que até o jeito dela abrir a porta, a gente sabe se ela tá triste, se ela tá apressada, se ela tá com raiva, se ela tá alegre, até o jeito dela abrir a porta. Entendeu? E com o Eterno não é diferente. Se você tem um relacionamento com o Eterno, como tinha Abraão, não tem como você não saber que era o Eterno que está ali diante, que é o Eterno que está ali diante de você. Por isso, eu achei muito interessante isso, porque geralmente nós ouvimos falar que Abraão não sabia quem era que estava diante dele. Mas como que Abraão não sabia? Se ele estava diante do seu amigo, do seu Criador. Eu achei muito interessante isso, muito interessante. E então Abraão, ele continua falando: pegarei, rogo, um pouco de água e lavarão os pés de vocês e descansem embaixo da árvore. Ele está prometendo a esses homens, né, a esses mensageiros, o básico. Ele não está prometendo, né, o reino, tudo que ele tem. Ele está oferecendo, na verdade, o básico. Eu vou trazer água para vocês lavarem os pés de vocês. Imagina no deserto? Eles estavam cansados,
né? Gente, quando a gente está num lugar muito quente, só de você lavar a mão ou o pé já te alivia. Você já fica aliviado daquele calor intenso, entendeu? Só de você colocar água na tua mão, aquilo já vai aliviar aquele calor terrível, né? Só de você colocar água gelada no teu pé, que tá sujo ali, cheio de areia, de terra, vai aliviar o teu calor, aquele teu mal-estar de estar ali. E é isso que ele oferece a esses homens. Ele não oferece nada grandioso, ele oferece o básico, né? Aquilo que o ser humano necessita de básico. Verso 5: E trarei a vocês um pedaço de pão, e sustentem os vossos corações. Depois passem adiante. Após isso, passarão sobre o servo de vocês? E eles responderam: Sim, faça conforme o que você falou. Pão e água, nosso Pai oferece a esses homens, mas com isso ele vai mostrar a sua generosidade. Olhem só. E apressou-se Abraão para a tenda de Sara e disse: Rápido, rápido, mulher. 3 medidas de farinha fina. Farinha fina, não é o resto, não é aquela farinha já para descartar, não. É a farinha melhor que ele tem, uma farinha fina, né? E amasse e faça bolos. Ele prometeu pão e vai levar bolos, né? Além daquilo que ele prometeu. Abraão correu até o gado, pegou um bezerro teiro e bom e entregou para o jovem para o jovem que se apressou para prepará-lo. Então, Abraão ele começa a mostrar a sua generosidade quando ele chega à sua esposa e diz a ela: pegue a melhor farinha que nós temos aqui em casa e faça bolos. Ele corre ao seu curral ali, ao lugar onde tem o seu gado, e ele pega um bezerro teiro, ou seja, um bezerro novo, um bezerro que tem a pele macia, porque teiro significa isso, né? Muito macio, facilmente de ser cortado, dividido, mastigado. E, gente, o meu sogro, ele era criador de ovelhas, né? Ano passado ele parou, por causa da idade. Ele, sempre que nascia uma ovelhinha com defeito, né? Uma ovelhinha, por exemplo, que não podia andar, então eles tinham que sacrificar e, logicamente, ela servia de alimento. E realmente, eu digo a vocês com propriedade, porque eu já comi, né, a carne de uma ovelhinha, é muito macio, é muito suculenta, é diferente. A carne de um animal novinho, né, é diferente da carne de um animal que já tem 1 ano, 2 anos, que já andou, que já correu, né? O seu músculo não é tão rígido, a sua carne não é tão dura, não é aquela carne seca, sabe? É uma carne macia, suculenta, gostosa de comer. E Abraão era fazendeiro, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele estava escolhendo. Ele estava escolhendo o melhor que ele tinha, né? Esse é o nosso Pai. É com esse homem que devemos aprender. Ele é o Pai que nós devemos aprender os seus caminhos. Como foi que ele honrou o Eterno? Como foi que ele creu no Eterno? Como foi que ele andou diante do Eterno? Quais as coisas que ele fez para agradar o Eterno? Assim devemos nós imitá-lo, para que nós venhamos também agradar o Eterno. Sim, nós somos imitadores de Yeshua, o nosso Mashiach, que fazia a mesma coisa que o nosso pai Abraão. Obedecia os ensinos do Eterno na sua totalidade, ainda mais até.
Mas porque nós somos imitadores, por exemplo, dos nossos pais, não significa que nós não possamos ser imitadores dos nossos avós. Entendeu? Porque você pode dizer, não, nós temos que ser imitadores de Yeshua. Sim, meus amados, mas isso também não impede de imitarmos o nosso pai Abraão. Porque ele agradou o Eterno. Porque o Eterno viu bondade nele. Porque ele andou com o Eterno e o Eterno chamou ele de amigo. Tá entendendo? Vamos continuar. Então, ele pegou a manteiga. Opa. Peraí. Carne com manteiga e leite. Então, ele pegou a manteiga e leite e o bezerro que preparou e colocou-os diante deles. E ele permaneceu em pé, perto deles, embaixo da árvore. E eles comeram. Abraão, que era senhor da sua casa, que era um homem de posses, ele se inclina diante desses homens. E não apenas isso, ele serve esses homens. E, além de servi-lo, ele se põe diante desses homens, como ele falou no início, como servo. Abraão, ele tinha com certeza muitos que trabalhavam para ele e podiam estar ali servindo aqueles homens e ele se sentar com eles. Mas não, de jeito nenhum. Ele fez a mesma coisa que ele fará amanhã à noite, que nós veremos se o Eterno permitir. Ele mesmo fez. É isso que me dá a certeza de que Abraão sabia quem ele estava servindo. Abraão conhecia o seu Senhor. Abraão amava o Eterno com todo o seu coração. Abraão se alegrava de estar diante do Eterno. Se alegrava tanto que pedia para ele não ir. Fique aqui, deixa eu servir. Deixa eu servir o Senhor. E para mostrar ainda mais a sua generosidade, eu tenho certeza que ele não fez isso somente sabendo, porque ele sabia que era o Eterno. Eu tenho certeza que nosso pai Abraão, como servo do Altíssimo, ele fazia da mesma forma com todos aqueles que necessitavam diante dele. E ele fazia muito mais do que aquilo que ele oferecia. Isso é um grande ensino para nós. Ele prometeu para esses homens pão e água. E ele traz para esses homens manteiga, leite e o bezerro e os bolos que a sua esposa preparou e serviu aqueles homens. Mas, gente, esse verso aqui por causa desse verso aqui, tem um blá blá blá, tem um mimimi, tem uma discussão que, sinceramente, eu não vejo razão para isso. Só porque o nosso pai Abraão colocou diante desses homens isso aqui, ó, o leite e o bezerro. Nós sabemos que o Eterno fala para nós não... Aqui, ó, vamos lá. Shemot 23:19. O Eterno nos ensina: não cozinhe um cabrito no leite de sua mãe. E por causa disso, pelo nosso pai ter oferecido leite e um cabrito a esses homens, tem um burburinho, um negócio que, sinceramente, eu não sei, eu não entendo por quê. Sabe por quê que eu não entendo por quê? O que está escrito aqui, ó? Gente, o que está escrito aqui? Aqui, ó. Vaierá Elav Adonai. Adonai, bendito seja o seu nome. Yud Rei, Vav Rei. Adonai. E apareceu
e apareceu para ele Adonai. Então eu te pergunto, vamos lá. Para nunca mais a gente ficar nesse, ai, por quê? Quem era que estava diante de Abraão? Acabamos de ler. Adonai. Ô Adonai, me perdoe por isso que eu vou falar aqui. É só para a gente tentar compreender melhor isso aqui e tirar isso da nossa cabeça de que blá, 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 blá. Gente, eu vou perguntar para vocês. O Eterno, ele descumpre os seus ensinos? Ele descumpre os seus ensinos? Ele dá ao ser humano, mas ele mesmo, por causa de Abraão, ele descumpre? Jamais, meus irmãos, jamais. O Eterno é perfeito. Perfeito. E por mais que você diga, mas são mensageiros que estão escolhidos pelo Eterno, que estão diante de Abraão, como Adonai. Ou seja, eles estão levando o nome de Adonai. O Eterno sabe quem ele enviou. Entendeu? E ele jamais ia descumprir algo só para agradar Abraão. E o que o texto diz? Que eles comeram. Que eles comeram. Então eu não entendo por que a pessoa que diz que o Eterno não muda, que ele não falha, que ele é a sabedoria, que ele é o Todo-Poderoso, que ele sabe de todas as coisas. Eu não entendo como é que a pessoa vem dizer que como é que Abraão ofereceu carne e leite para o Eterno. Aí eles fazem um malabarismo doido para explicar toda, sabe? Malabarismo para explicar algo que não precisa de explicação, porque o Eterno nunca falhou, gente. E ao invés de procurar chifre em cabeça de cavalo, poderiam aprender com nosso pai Abraão, que mesmo sendo o Senhor, estava ali servindo. Aprender com o nosso pai Abraão, que disse que traria pão e água e trouxe um banquete. Algo que para eles, nesse tempo, era algo extraordinário. Para nós pode ser algo comum, porque a gente tem todas essas coisas ao alcance da nossa mão, mas para eles não. Para eles era algo sensacional. Nosso pai, ele deu o melhor que ele tinha. Abraão andava com o Eterno. Abraão era amigo do Eterno. Ele conhecia os caminhos do Eterno. Abraão jamais ofereceria algo ao Eterno que fosse ilícito. Que não fosse aquilo que o Eterno ensinara a ele. Abraão sabia o que ele estava fazendo. E da mesma forma, os Melahim. Se eles comeram, é porque eles sabiam que isso não era transgressão. Porque o Eterno não transgride. Eles sabiam o que estavam fazendo. E para mim, isso é o suficiente. Ter certeza que o Eterno é justo. Que ele jamais daria algo ao ser humano que ele mesmo não cumprisse. Para mim, isso é o suficiente. Para não me deixar me perguntar por que um homem coloca diante do Eterno carne e leite. Ele sabia o que estava fazendo. E o Eterno sabia o que estava comendo. Entendeu, meus amados? É por isso que eu realmente não consigo entender o porquê de todo esse malabarismo para tentar explicar algo que nem precisa ser explicado, né? Vamos continuar.
Porque até eu tô aqui falando demais sobre isso, que para mim não tem lógica. Pensa algo do tipo. Eles lhe disseram: onde está Sara, sua mulher? E ele disse: ali, na tenda. Abraão, com essa pergunta, né? Ele não expressa surpresa, ele não expressa medo, né? Porque imagina, um desconhecido chega na tua casa e pergunta: cadê tua mulher? Tu vai falar onde ela tá? Na verdade, nem cadê tua mulher. Ele vai falar cadê a tua mulher chamando ela pelo nome dela. Mas tu nunca viu aquela pessoa. Tu vai falar onde tá a tua mulher? Meu amigo, eu ia sair correndo. Entendeu? É. Mas não. Abraão, ele responde. E a sua resposta não demonstra medo, né? Abraão sabia quem estava diante dele. E isso é lindo demais. É lindo demais. Ser amigo do Eterno, a ponto de reconhecê-lo de longe. E disse: com certeza, eles disseram, com certeza retornarei até você por volta deste tempo, no ano que vem, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara o ouviu da entrada da tenda atrás deles. Sara estava só de butuca, né, pessoal? Como a gente fala lá no Amazonas. Estava só de butuca. Sara estava em sua tenda que se encontrava atrás deles. Ou seja, esses homens, esses melahim, esses enviados, eles estavam dentro do clã de Abraham, dentro da sua casa. Abraham e Sara eram idosos de idade avançada e estava terminado para Sara uma trajetória conforme as mulheres. Ou seja, Sara já não tinha mais idade de engravidar. Ela já não tinha mensalmente o que toda mulher tem. Ela já entrou na menopausa, né? Já a esperança de Sara, que já era confirmada a sua esterilidade, dela ser estéril, né? Já era confirmado isso. Agora, então, com a idade, por causa da menopausa, ela é 100% agora. Não tem mais... Ao olho humano, não tem mais chance, jeito. Sara já era idosa demais. Então, essa situação era tipo assim, ó. O povo sai do Egito, né? Sai do Egito e chega diante do mar. Mas atrás do povo tá Faraó. Mas eles estão diante do mar. Ou seja, não tem para onde ir. Se eles andarem, se eles correrem, eles se afogam. Se eles voltarem, Faraó pega eles. Então, aos olhos humanos, eles estão sem saída. Estão presos. Só que é nessas horas, meus amados, que aquele que abre porta onde nem mesmo existe porta, abre o mar e o povo passa. Só que nessas horas, meus amados irmãos, aquela que já não tem mais possibilidade alguma de gerar filhos, o Eterno abre porta, aonde não existia porta, porque Sara sempre foi estéril, não existia porta em seu útero. E o Eterno vai abrir uma porta no útero de Sara. E eu garanto a vocês, meus amados, que não
não seria de outra maneira que o Eterno criaria o seu povo. O ser humano não poderia olhar e dizer, não, o povo do Eterno nasceu de Sara e Abraão. Nasceu porque Sara nem era estéril. Está provado e confirmado que Sara é estéril. E é de Sara que sai o primogênito do Eterno, o povo hebreu, o povo que o Eterno escolheu e criou para ele. Não poderia ser de uma maneira natural. Para que todos que olhassem, vissem que foi a mão do Eterno que criou o seu povo. Não era pela força de Abraão. Não era pelos óvulos de Sara, mas pela mão do Eterno. O Eterno é maravilhoso, como eu falei, tudo o que ele faz tem um propósito. Tudo o que o Eterno faz tem um propósito e um momento certo, um momento exato. Ele não faz quando nós queremos, porque nós queremos, e ele não faz atrasado. É tudo no momento certo. E ele sabe qual é o momento certo. Vamos continuar. E aí, quando ele disse isso, o que aconteceu? Sara vai fazer a mesma coisa que Abraão fez na porção anterior. E riu Sara. Só que ela não riu, não. Ela não riu, não. Ela riu dentro dela. E sabe, isso é importante que ela tenha rido dentro dela, né? Que o seu riso saiu de dentro dela e não da sua boca. Por quê? Ela rindo dentro de si, apenas ela sabia disso. Então, o Eterno age e faz as coisas certas no momento certo. Ela rindo dentro dela, não tinha como eles saberem que ela riu. Só ela sabia. Mas eles sabiam. Entendeu? Ele sabia. E isso faz com que Sara também comece a conhecer o Eterno. Não comece, mas que ela conheça mais. Porque, veja bem, o homem, ele ensina a sua mulher, e eu tenho certeza que Abraão ensinava a Sara. Sara conhecia o Eterno através de Abraão, mas agora Sara tem a oportunidade de ter essa, não é relacionamento, experiência, a experiência dela com o Eterno. Depois, continuando, depois que me deteriorei, envelheci, né, coitado, tornará para mim o prazer, né, a delícia, e meu Senhor é velho. Ou seja, o Senhor dela já é velho, né? Assim como ela. Meus amados, principalmente para nós casados. Na porção passada, no capítulo 16, verso 2, Sara, ela fala a Abraão que o Eterno não havia dado filhos a ela, para que ele se deitasse com Agar. Porque ela sabia que o Eterno havia prometido um filho a Abraão. Então, quando Sara ela chega diante de Abraão e fala para ele, olha, o Eterno não me deu filhos. Então, para você gerar o filho que o Eterno te prometeu, deite com Agar. Assim eu terei filhos através dela, né? Quando Sara chega diante do seu esposo e fala isso, nos faz entender que Sara, ela não se incluiu nas promessas que o Eterno fez a Abraão. E é por isso que o Eterno agora, dessa vez, ele não fala, Abraão, eu vou te dar um filho. Ele pergunta por Sara, porque ele sabia que Sara estava ouvindo.
Ele pergunta por Sara e ele não diz, Abraão, eu vou te dar um filho. Ele diz, não. Ele diz que Sara terá um filho. Porque Sara, ela não se incluiu na promessa do Eterno ao seu marido. E meus amados, eles são casados. Eles são uma só carne. Eles são casados. A promessa de Abraão também era para Sara, mas Sara, ela não se incluiu nessa promessa. E nós podemos tirar uma grande lição, nós que somos casados, nós casais, desse momento. Nós devemos aprender com os nossos pais. Se o Eterno prometeu a Abraão, isso significa que Sara estava dentro da promessa. Mas Sara, ela não creu que ela estava dentro da promessa. Ela não se viu dentro dessa promessa sendo uma com seu marido. Ela deu Hagar a ele para gerar um filho para ele. Mas o Eterno vem e fala para Sara, não, você terá um filho. Sara vai ter um, assim como ele falou para Abraão, que de Sara sairia um filho para ele. E meus amados irmãos, assim como o casamento de Abraão quase foi destruído, muitas famílias são desfeitas justamente por isso, porque o homem e a mulher não se consideram um. Eles vivem como se eles fossem separados, como se cada um fosse para o seu lado, digamos assim. Sim, nós somos duas pessoas que nos tornamos um no mesmo propósito de vida. Se você tem o seu esposo e você não tem o mesmo propósito de vida que ele tem, se você tem uma mulher e você não tem o mesmo propósito de vida que ela tem, isso significa que vocês não se consideram uma só carne. O nosso pai Adam, ele nos ensina que o homem deve deixar a sua casa e se tornar um com a sua mulher. E é assim que nós devemos agir. Não só o homem e a mulher. Nós somos dois, mas temos que viver como um. E eu lendo a carta aos Efésios, eu achei muito interessante o conselho dado àquela comunidade. Né? Que ele escreve que o marido ele deve amar a sua esposa como Yeshua ama a sua comunidade, para purificá-la pela palavra e amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. E ele diz que quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. E ele fala, mulheres, submetam-se a seus maridos. Aí a mulher olha para mim e fala, mas onde? Eu vou ter que me submeter ao meu marido? Se o teu marido te ama como Yeshua ama a comunidade dele, como não ser submissa ao seu marido? Se o seu marido ama você como Yeshua amou a sua comunidade, ama a sua comunidade, seu marido é capaz de dar a vida por você. E se o seu marido é capaz de dar a vida por você, como é que você não vai querer não ter razão e ter paz? Então, submeter-se a alguém que ama o Eterno é a mesma coisa que se santificar. Por quê? Porque se o seu marido ele é santo, ele se santifica, submetendo-se a ele, você também será santificado.
Por isso eu digo, nunca, jamais se exclua dos planos do Eterno para o seu marido. Nunca, jamais, homens, subestimem as suas mulheres. Vocês devem amá-las. Mulheres, nós devemos amar os nossos maridos. Vamos seguir esse exemplo que o Eterno está nos dando para nós cuidarmos da nossa família, que é a base da humanidade. Os planos do Eterno também eram planos para Sara. E por que Sara riu? Depois, né, de dar esse conselho a nós, casais, né, de conseguir ver isso, vamos continuar. Os planos do Eterno também eram para Sara, e Sara riu. Né? Por que Sara riu? Porque Sara, ela olhou com os olhos e viu que aquilo... Como é que aquilo ia ser possível? Ela já era velha, não tinha idosa, não tinha mais jeito. Era sem jeito o negócio aos olhos dela. E além do mais, o seu Senhor também, né? Vamos continuar, gente. Senão nós não termina hoje. Adonai disse a Abraham: por que esse riso de Sara? Dizendo... Vou ler de novo, desculpa. Adonai disse a Abraham: por que esse riso de Sara, dizendo: será realmente que engravidarei? Tá vendo? O Eterno conhece até o pensamento. Por quê? Porque eu sou velha. E olha, ele não falou. Ele não falou isso aqui, não. Ele não disse: o meu Senhor é velho. Ele disse: eu sou velha. Né? O que não é mentira. Ela também disse que era velha. Mas ele não revelou isso aqui, não. Cuidando da família, né? Deixa eu ver aqui. Verso 14. A maravilha acontecerá do Eterno. A maravilha acontecerá do Eterno. Da palavra do Eterno. Pelo tempo marcado, voltarei para você conforme esse período, e haverá vida. E para Sara, existirá um filho. O Eterno depende de um corpo saudável, né? De um corpo novo para cumprir o propósito dele? Claro que não. Ele deixa claro a Sara que é pela palavra do Eterno que isso acontecerá. É pela palavra que trouxe todas as coisas. É pela palavra que criou tudo. Pela palavra do Eterno que criou todas as coisas que isso acontecerá. É pela palavra do Eterno que Isaac nascerá. E é pela palavra do Eterno que o povo hebreu surgirá. E é pela palavra do Eterno que ele sustentará este povo, que ensinará os povos o caminho do Eterno. Não poderia ser de outra forma que Isaac nasceria. Teria que ser dessa forma, pela palavra do Eterno, porque de Isaac veio o povo hebreu, que é o povo escolhido do Eterno. Opa, olha quem chegou. Shabbat Shalom! Chegaram, estavam fora os dois. Shabbat Shalom. Tinha ido na vovó, né, amor? Era. Eu nem sabia. Achava que estava em casa. Desculpa, pessoal. O pessoal chegaram. Shabbat Shalom. Look, Dor. Geré. Só um minutinho. Tá.
Tinham ido lá nos vovôs ver como é que eles estavam nessa tormenta. Ah, agora eu não sei onde eu parei. Peraí. Vamos voltar aqui ao fio da meada. Ok. Então é pela palavra do Eterno que nascerá Isaac. E logicamente de Isaac, o povo hebreu. Aquele, o nosso irmão mais velho, aquele povo que nos ensina a palavra do Eterno, os seus caminhos. Baruch Hashem, por esse grande milagre. Vamos continuar. E mentiu Sara dizendo, eu não ri. Imagina, gente, ela deve ter ficado muito nervosa. Pois estava com medo, viu? E ele disse, não, pois você riu. E levantaram-se dali e os homens e ergueram as faces na direção de Sedom. E Abraham foi com eles para enviá-los, para despedi-los, né? Bom, lendo aqui esse verso 15, a gente consegue perceber que Sara, logicamente, ficou com medo. Quem não ficaria? Você rir, pensar algo e a pessoa que está do teu lado saber o teu pensamento, logicamente que ela ficou com medo, né? E mentiu por causa disso. Então, nós conseguimos perceber que Sara não tem o mesmo nível, digamos assim, que Abraham. Mas isso também, né, nos ensina o nosso querido Rabi, o nosso Yeshua, o amado na nossa alma, o nosso Mashiach. Ele nos ensina que, com a sua parábola, que uns eles dão frutos de 30, de 60 e até 100. Né? Então, isso significa que não é todos que darão a mesma quantidade, né? Eu, por exemplo, tenho muitos amigos pela graça do Eterno, uns mais chegados, outros nem tanto, mas são meus amigos, né? Não é porque eu não tenho amigos tão chegados que não são meus amigos. São meus amigos. Assim como Sara, ela tinha o relacionamento dela com o Eterno, né? Mas a intensidade do relacionamento de Abraão com o Eterno era muito maior, digamos assim, né? E vamos continuar. Abraão segue com eles em direção a Sedom, né? E Adonai disse, ocultarei eu de Abraão o que eu farei? Meu Deus, graças ao Eterno, esses meninos estão em casa. Eles saíram, eu subi aqui, eles saíram sem eu ver e voltaram para casa. Tá bem feio lá fora o negócio. E Abraão será por nação grande e forte e abençoará todas as nações da terra. Então o Eterno fala, esconderei de Abraão aquilo que eu estou para fazer, que eu vou fazer, né? Sendo que Abraão, ele será por nação grande e forte, né? A nação de Israel, o nosso irmão primogênito, né? Que abençoará todas as nações da terra. Vou eu esconder? Meus amados, como nós veremos, o Eterno, ele jamais esconde os seus planos, né? As suas ações dos seus, daqueles que temem o seu nome, daqueles que andam com ele, daqueles que procuram conhecê-lo. Aí você diz, mas é impossível conhecer o Eterno. Eu sei. Nem se nós usássemos toda a eternidade seria capaz de conhecer o Eterno em plenitude. Mas nós podemos e temos e devemos procurar conhecer Ele conforme aquilo que nós necessitamos. Ele se revela a nós conforme nós procuramos e Ele se revela a nós conforme a nossa necessidade. É impossível conhecer o Eterno na sua plenitude, mas é possível tê-lo como amigo. A nossa mente,
A nossa inteligência é incapaz de conhecer o Eterno na sua totalidade. Mas com o nosso coração, nós conheceremos o suficiente para amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso ser e com todo o nosso querer. E a esses o Eterno se revela, e ele se revelando. Gente, só um minutinho, gente, só um minutinho. Meu pai. Parecia um avião passando aqui agora. Esse povo é meio. Eles são. Eles são loucos o suficiente para fazer isso. Mas não é o vento que tá bem forte. Perdão, me perdi agora. Sim, o Eterno, ele se revela àqueles que querem conhecê-lo e revela os seus planos. Olha só. Pois, olha só. Exatamente o que eu tô tentando falar. E não sei, não sou boa para isso, gente. Eu não sou boa para me expressar. Pois eu me revelarei a ele, para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, que guardem o caminho de Adonai para fazer tzedaká. Fazer tzedaká? Como assim? Fazer tzedaká? Gente, quando Abraão creu no Eterno, o que ele fez? Tzedaká, que é traduzido como esmola, né? Ele fez tzedaká para o Eterno. Ele creu no Eterno. Ou seja, o que o Eterno está dizendo aqui? Que ele se revelará a Abraão e nós veremos por que ele está fazendo tudo isso amanhã à noite, se o Eterno permitir, né? Ele se revelará a ele para que ele ensine os seus filhos e a sua casa a guardarem o caminho de Adonai. Para quê? Para fazer tzedaká, ou seja, para crer no Eterno, para ter fé no Eterno, e justiça. Porque se você conhece e você guarda o caminho de Adonai, você faz justiça, você vive em justiça, né? Para que Adonai faça acontecer a Abraão o que ele lhe prometeu. Então, é tipo assim, quando ele fala, eu me revelarei a Abraão, é tipo assim, ó, o Eterno, ele chama por várias vezes Abraão de amigo, né? E para você conhecer alguém, você não conhece ele, você viu a pessoa pronta, já sei tudo dele, ele é meu amigo. Conheço do dia que ele nasceu ao dia que ele vai pro caixão. Né? Não é assim. A amizade ela é construída com o tempo. Né? E o Eterno, da mesma forma, ele não chega com o ser humano e papum. Não. A relação do ser humano com o ser humano, ela é feita conforme o tempo, conforme a intimidade, a relação, o conversar, né? Você vai criando confiança naquela pessoa, né? E vai tendo confiança naquela pessoa. A mesma forma é com o Eterno. Você tem confiança no Eterno a partir do momento que você começa a conhecer os seus caminhos. E para conhecer os seus caminhos, você tem que conhecer a sua palavra, que é a maneira que ele se revela a nós. Então é assim que ele faz com todo ser humano, inclusive com Abraão. E ele começou, na verdade, isso ensinando isso a Abraão. Para quê? Ele fala aqui, ó, para que ele ordene aos seus filhos e ensine a sua casa depois dele, né? Para guardarem o caminho do Eterno. E esse povo tem essa missão de ensinar os povos o caminho do Eterno. Então, o Eterno, ele se revela a Abraão para se revelar a nós. Olha o que... Gente, olha... Olha a misericórdia
e o amor do Eterno. Ele se revela a Abraão, não é sem propósito, não é apenas para que Abraão o conheça, mas ele se revela a Abraão para que nós venhamos conhecê-lo também. Para que dessa forma ele também se revele a nós. E ele ensina os seus caminhos a Abraão, que ensinou aos seus filhos, que depois disso ele desce no Monte Sinai e aí sim ele escreve os seus caminhos e entrega a esse povo, para que agora sim, com a sua palavra escrita, ele possa revelar-se às nações. O Eterno é cheio de misericórdia. Ele se revela a um ser humano para que todos os seres humanos possam vir a conhecê-lo. Baruch Hashem. Então, o que o Eterno faz? Ele fala a Abraão o que vai acontecer. Ele diz a ele, um clamor contra Sedom e Amorá é grande, e o pecado deles, pois é pesado demais. E aí, ele fala isso falando para os outros dois, né? Desçam, rogo, e vejam os gritos de clamor que chega até a mim, façam a conclusão, e se não forem verdadeiras, saberei. Muitas vezes, gente, nós lemos esse verso 21 e nos perguntamos, né? E nos perguntamos, eu me incluo, porque eu não gosto de dizer os outros, eu gosto de me incluir, eu gosto de eu. Mas peraí, o Eterno já não sabia? Como é que ele vai enviar? Ele roga a esses seres para descer e ver se os gritos de clamor é verdade realmente. E se não for, ele saberá. Como se ele já não soubesse. Gente, quantos desceram? Nós veremos isso amanhã, né? Foram 2. O Eterno, ele age por meio legal, por meios legais, né? Ele já sabia, mas para que ele haja por causa desses clamores, e amanhã nós veremos isso, né? Para que ele haja, ele precisa agir por meio da legalidade. Ele envia 2 testemunhas. Por quê? Porque assim como ele jamais aboliria um de seus mandamentos para fazer a vontade do homem, como, por exemplo, comer a carne cozida no leite da mãe, o bezerro no leite da mãe, ele sabia o que ele estava fazendo, se ele comeu, né? E Abraão também. Da mesma forma, ele sabe que esses seres humanos daquele lugar, eles realmente fazem o que o clamor que chega até ele diz. Mas ele age de forma legal. Ele precisa de testemunhas. Ele é o juiz. E não é porque ele é o juiz que ele vai agir de maneira ilegal, porque ele quer, não. Ele vai agir conforme as suas leis, os seus ensinos. E ele envia 2 testemunhas para averiguar a veracidade disso. Porque quando tem o júri vai averiguar a veracidade daquele caso. Se aquela pessoa é inocente ou se ela é culpada. A justiça do homem falha, mas a do Eterno jamais. Entendeu? Então ele envia esses 2 homens para servirem por testemunha.
Os homens partiram dali e seguiram em direção a Sedom, mas Abraão permaneceu na presença de Adonai. Adonai está aqui como Yud-Rei, Vav-Rei, né? Aí foi traduzido por Adonai. Abraão, sendo amigo do Eterno, ele se aproxima do Eterno e diz: tu realmente destruirás o justo com o ímpio? O Eterno mostrará a Abraão e a nós que ele jamais faria isso. E essa pergunta, né? Não sei se pelo momento que o ser humano, quando ele está diante de uma situação extrema, ele não tem possibilidade de pensar em suas ações. Então, às vezes ele age de maneira impensável. Mas a pergunta de Abraão, ela soa como se Abraão tivesse ainda muito a conhecer sobre o Eterno. E ele continua: talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás completamente o local e não o perdoarás por causa dos 50 justos que se encontram ali? Longe de ti fazer isso, matares o justo com os ímpios, de modo que os ímpios sejam tratados de forma idêntica. Longe de ti. Não deve o juiz de toda a terra fazer o que é justo? Adonai disse a Abraão: caso eu encontre em Sedom 50 justos, perdoarei todo o lugar por causa deles. Abraão respondeu: ouve-me. Eu apenas pós cinzas assumo a responsabilidade de falar com Adonai. E se faltarem 5 para os 50 justos, ele disse: não a destruirei, caso eu encontre ali 45 justos. Ele lhe disse outra vez: e se forem encontrados ali apenas 40? Ele disse: por causa dos 40, não o farei. E disse: espero que Adonai não se ire se eu falar, e se forem encontrados ali 30, ele disse: não farei se encontrar 30. É engraçado. 30. Ele disse: ouça-me, assuma a responsabilidade de falar com Adonai. E se 20 se encontrarem ali, por causa dos 20, não a destruirei. O nosso pai Abraão, ele está, como que fala? Ele está negociando com Adonai. Ele disse: espero que Adonai não se ire se eu falar apenas mais uma vez. E se 10 justos se encontrarem ali, ele disse: por causa dos 10, não a destruirei. E por causa disso aqui, gente, até os dias de hoje, existe a tradição com o povo de Israel chamada Minyan, onde para iniciar qualquer reunião, eles só começam essa reunião quando chegam 10 justos, 10 pessoas, 10 homens. Então, 10 homens é o número necessário e mínimo, né, para que eles continuem, né, com o serviço, com a reunião. Precisa haver 10 pessoas, né, por causa dessa conversa de Abraão com o Eterno. Mas o nosso amado Mashiach,
o nosso mestre, ele nos ensina, né, que onde existe 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará. E ele também ensina, né, que quando nós queremos falar com o Eterno, né, conversar com o Eterno, nós devemos entrar no nosso quarto, trancar a nossa porta e em segredo falar com o nosso Pai, que nos ouvirá em segredo. Ou seja, até mesmo se eu estou sozinha dentro do meu quarto falando com Adonai, ali Adonai estará me ouvindo, né? Porque se nós levantamos a voz ao Eterno, ele estará para ouvir a nossa oração, né? Então, Yeshua, que trouxe a plenitude da Torá, da palavra do Eterno, ele nos ensina isso. Que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. E se você entrar no seu quarto, fechar sua porta, o seu Pai, nosso Pai, o Eterno, que nos ouve em segredo, ele ouvirá, né? Adonai continuou seu caminho, e assim que terminou de falar com Abraão, Adonai continuou seu caminho assim que terminou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Então, gente, essa foi a leitura interpretada que nós fizemos, né? Nesse começo, nesse início, nessas primeiras horas de Shabat, pela misericórdia do Eterno. Eu espero do fundo do meu coração que o Eterno tenha falado ao seu coração e que você possa ver que o Eterno, assim como nós nos relacionamos com a nossa família, com nossos amigos, o Eterno, da mesma forma, pode se relacionar conosco. Ele não é o Deus que os homens fazem para si, que são deuses que necessitam de sangue, que são deuses que nunca pode chegar perto do ser humano, que é o Deus que nunca pode ouvir o ser humano, falar com o ser humano, não. O único que existe, aquele que não foi criado, ele ama se relacionar com o ser humano. Ele mesmo descia no Éden para falar com os nossos pais. Ele fala com Abraão, ensina os seus caminhos, se revela a Abraão. Ele mesmo desceu no Sinai, no deserto, para entregar a sua palavra, os seus ensinos ao povo que ele escolheu como primogênito para ensinar aos seus irmãos mais novos. O único que há, ele se revela ao homem, para que o homem possa crer nele, conhecer ele. Não existe possibilidade de você crer, de você acreditar em alguém que você não conhece. Então, para você crer no Eterno, como nós veremos amanhã à noite, se o Eterno permitir, nós devemos conhecê-lo. Que o Eterno possa se revelar a você, para que você possa conhecê-lo, de maneira que você possa amar o Eterno com todo o teu ser, acima de qualquer coisa, você possa amar o Eterno, acima da sua própria vida, dos seus desejos, daquilo que você quer. Que você possa amar o Eterno, que eu possa amar o Eterno dessa forma. Que nós possamos seguir buscando a revelação de Yud Rei Vav Rei. Bendito seja o teu nome, o seu nome. O seu reino é eterno. Que nós possamos procurá-lo.
porque nós o encontraremos. O prazer do Eterno é se revelar ao ser humano. O prazer do Eterno é ter comunhão com o ser humano, assim como ele teve com Abraão. Ele comeu com Abraão. Ele ouvia Abraão. Ele falava com Abraão. Aí você diz, mas ele não come comigo. Mas ele não fala comigo. Você que pensa. Você que pensa. Gente, o ato de, naquela época, para nós, é uma coisa comum, porque a gente tem de sobra, né? Mas naquela época o alimento não era como nos dias de hoje, que era só você sair na sua porta ali, vai no mercado ali, compra, ponto, acabou. Não, não é assim. Naquela época não era assim. O alimento era escasso, então você oferecer alimento para alguém, ainda mais um banquete, e mais a pessoa sentar e comer com você, é um ato de relacionamento. Você tem comunhão com aquela pessoa que você está comendo com ela. Tanto que eles não sentavam, mas se reclinavam, deitavam para comer. Então, Abraão, ele se relacionou com o Eterno, como um pai com um filho. O Eterno se revelou a Abraão como Elohim Todo-Poderoso, em quem Abraão confiava, a ponto de dar o seu máximo, como veremos amanhã. Então, vamos lá ouvir Abraão, que o Eterno possa abençoar vocês, gente. Vamos lá. Primeiro vamos nós falar, e aí eu trago o nosso irmão, querido irmão Raimson, dessa vez, hoje à noite, para trazer Abraão para nós, tá bom? Vamos lá? Nós falarmos primeiro? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e conceda para você shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem, Yeshua, Hamashia. Que o Eterno abençoe todos vocês. Vão lá, vamos ouvir Abraão primeiro com o nosso irmão Raimson e logo após vocês vão para vocês terem comunhão com a família de vocês, para que os laços de vocês possam se firmar. Aproveitem esse dia para se unir e juntos vocês possam bendizer o nome de Adonai. Até amanhã, se o Eterno assim nos permitir. Que o Eterno nos abençoe. Nos veremos outra vez quando a nuvem parar. Yevarechecha Adonai Veish Merecha Yair Adonai Panav Elicha Vironika Isa Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom Veyasem Lecha Shalom Yevarechecha Adonai Veish Merecha Yair Adonai Panav